O Google Chrome está travando muito ultimamente, e um navegador lento atrapalha o desempenho de suas atividades, além de causar estresse e insatisfação, prejudicando seu acesso à internet. Hoje eu trouxe uma solução definitiva para esse problema. Fique até o final se quiser se livrar de vez dessa dor de cabeça. Fala galera, Manfred aqui. Espero que esse vídeo seja muito útil e que te ajude a resolver de vez o seu problema, pois essa é a minha real intenção de gravar conteúdos aqui na plataforma. Então pessoal, eu estava navegando procurando algum tema importante para que eu trouxesse um novo vídeo para vocês e me deparei com essa reclamação deste usuário do Google Chrome, né, reclamando para a própria Google, né, o problema que ele vem enfrentando. Como vocês podem ver, lentidão e congelamento de um dos usuários do Chrome. Olá, espero que todos estejam bem. Estou enfrentando alguns problemas com um dos meus usuários do Google Chrome. Tenho mais de um usuário e outros funcionam normalmente no mesmo computador e na mesma conexão de internet. O que ocorre é que eu abro esse usuário e começo a mexer normalmente nele, abrindo sites e novas guias. Não há um número específico para que ele trave, então acho que não esteja relacionado. Porém, após um tempo de navegação, o Chrome começa a congelar o carregamento das páginas. Se eu estiver assistindo um vídeo no YouTube, o vídeo trava. Se eu fecho a guia e tento abrir uma nova, não carrega. E não importa se é uma pesquisa no Google ou um endereço direto para um site específico. Só consigo fazer voltar a funcionar quando eu fecho o navegador para esse usuário e reabro. Somente assim volta a funcionar, mas às vezes volta a travar depois de um tempo, enquanto outros usuários eu consigo utilizar o dia inteiro sem problema nenhum. Alguém sabe como resolver esse problema? Então assim, pessoal, muita gente tem passado por esse problema. Eu dei uma pesquisada no YouTube e vi muitos usuários do YouTube também reclamando que não conseguem assistir vídeos no YouTube através do Chrome e não conseguem realizar algumas tarefas como fazer download ou entrar em algumas páginas aí que dependem um pouco mais de desempenho do seu navegador. Hoje eu vou estar ensinando a vocês como se livrar de vez desse problema. Vi vários vídeos, mas tem algumas táticas que no meu caso eu utilizo, que eu não vi essas pessoas ensinarem, então eu espero que se vocês já tentaram outros vídeos e não deu certo, espero que com as táticas que eu vou ensinar vocês, né, com alguns adicionais que eu vou estar passando, espero que resolva e vocês não tenham mais esse problema daqui para frente. Então vamos agora para a prática. Só estava aqui na teoria mostrando a vocês que esse é um caso real, é um problema real dos usuários do Google Chrome que a gente vai resolver a partir de agora. A primeira coisa que nós vamos fazer, né, é mexer em algumas configurações do próprio Google Chrome. Algumas configurações que já vêm pré-configuradas, porém, como hoje os computadores eles são bem mais avançados, como vocês podem notar, hoje em dia para você comprar um computador, o preço é bem superior ao preço de antigamente, quando você comprava computadores com 2 GB de RAM, 4 GB de RAM. Hoje a maioria dos computadores tem no mínimo 16 GB de RAM, um processador muito bom, então assim, justamente para poder suportar, né, a estrutura dessas plataformas, né, desses navegadores que utilizam muita memória RAM, utilizam muito hardware do seu computador, certo? Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai clicar aqui nos 3 pontinhos no canto direito superior, né, do Google Chrome e vamos em definições ou configurações. Aqui dentro, a primeira aba, privacidade e segurança, né, a gente vai acessar e vai clicar aqui em eliminar dados de navegação. Eu vi algumas pessoas fazendo isso, mas não estavam explicando da maneira correta. Por exemplo, aqui no básico, sempre vai estar marcada a opção sempre. Então, quando você limpar o seu histórico e os seus cookies, certo? Os ficheiros e etc., ele vai apagar, dentro do básico, todo o período em que você utilizou, né, aquele navegador, todos aqueles arquivos temporários que ficam no cache do seu navegador. Porém, quando você clica em avançadas, ele fica sempre marcado na última hora. Eu vi muitas pessoas ensinando a apagar esse histórico aqui apenas há 1 hora atrás, o que não adianta muita coisa. O certo é você marcar sempre, certo? Então você vai ter muito histórico a apagar, certo? Muitos arquivos temporários, muitos registros dos ficheiros de quando você iniciou a utilizar esse navegador. E com certeza você não se lembrou de estar fazendo essa limpeza periódica para que o seu navegador não fique armazenando arquivos temporários, fazendo com que ele trave cada vez mais dia após dia, certo? Então você vai marcar em sempre e depois você vai clicar em eliminar todos. Eu não vou fazer isso porque eu faço a minha limpeza periódica toda segunda-feira. Hoje é um sábado, então na segunda eu vou estar fazendo a manutenção periódica do meu PC, correto? Então vamos lá. Segunda etapa, desempenho. Aqui em desempenho existe uma função a qual o seu computador ele poupa um pouco de memória RAM para que o seu navegador ele funcione bem naquela aba que você está utilizando. Por exemplo, se você está assistindo um vídeo do YouTube, como aqui tem várias abas, né,
Vocês podem ver na minha janela, tem várias abas abertas. Então, assim, o que que acontece? Se eu não ativar essa opção, todas essas abas vão ficar funcionando simultaneamente, todas ao mesmo tempo. Então, cada aba dessa vai utilizar uma certa quantidade de memória RAM, uma certa quantidade do meu link de internet. Então, o que que vai acontecer? A aba que eu estou utilizando no momento, ela vai ficar sobrecarregada devido à utilização de todas as outras abas. Elas vão estar ali utilizando a memória RAM e a internet que eu poderia estar utilizando na minha aba. Então, aqui em memória, vocês ativam essa opção, certo? E geralmente, né, se eu estiver utilizando um computador ou um celular com pouca memória RAM, eu vou marcar o máximo. Poupe o máximo de memória. Os separadores ficam inativos após um período mais curto. Ou seja, no momento que eu estou utilizando aqui o YouTube, né? Se eu sair do YouTube e entrar no e-mail, por exemplo, em questão de alguns segundos, né, o próprio Google Chrome vai identificar que aquela aba do YouTube ficou inativa. Eu não estou utilizando ela no momento. Então, ele vai parar as atividades dela e vai direcionar toda a memória RAM e toda a minha internet para a aba do e-mail onde eu estou utilizando, certo? Quando eu sair do e-mail e voltar para a aba do YouTube ou qualquer outra aba, ele vai redirecionar essa memória e essa internet para aquela aba que eu estou utilizando no momento e vai parar as atividades na aba do e-mail que eu estava utilizando. Então, sendo assim, o Google Chrome ele vai trabalhar mais rápido para você naquela atividade que você está desenvolvendo no momento, certo? Então, isso é muito bom, tá bom? Então, se você tem pouca memória RAM ou você sofre esse problema de quando você tem mais de uma aba aberta, o seu Google Chrome começa a travar, o seu YouTube começa a travar, é um forte indício de que você deve marcar essa opção, certo? Em memória, marca máximo aqui dentro de desempenho, ok? Aqui em sistema, tá? Aqui em sistema, existe outra parte onde a gente vai mexer aqui, tá? Se o seu não estiver marcado esse aceleração gráfica, sempre que estiver disponível, marque, ok? E continuar a executar aplicações de segundo plano. Quando o Google Chrome está fechado, você deve desativar, certo? Por quê? Porque não tem nenhuma necessidade do Google Chrome continuar executando, né, tarefas quando ele está inativo, quando ele está fechado. Então, isso vai trazer mais um processo, né, no seu computador e ele vai fazer com que, claro, se tem mais processos sendo executados, o seu computador vai ter mais memória RAM sendo utilizada, mais processos sendo realizado através do seu processador. Então, o seu computador ele vai trabalhar sim de forma mais lenta, certo? Então, você desativa essa opção, ok? Voltamos aqui nessa aba, né, de privacidade e segurança, para que eu possa explicar para vocês uma coisa que as pessoas têm ensinado, mas que não faz nenhum sentido. Na verdade, eu acho que é melhor você manter no padrão do que você mudar, porque acaba até meio que te prejudicando, de uma certa forma. Essa parte aqui de privacidade dos anúncios, né, para que ela serve? Por exemplo, vamos supor que você não quer que os sites fiquem sugerindo anúncios para você, certo? Isso já vem pré-marcado, né? Já vem pré-ativado. Porém, o que acontece aqui é o seguinte: quando essa opção está ativada, os anúncios que aparecem para você são geralmente relacionados a coisas do seu interesse. Por exemplo, quando você faz uma pesquisa de um aparelho celular para comprar, de uma roupa, de uma maquiagem, né, de um produto, então esses sites utilizam, né, o seu histórico de navegação, seu histórico de pesquisa, né, de consumidor, e eles começam, né, a te sugerir anúncios sobre produtos correlacionados àquilo que você costuma pesquisar. Então as pessoas têm ensinado vocês a desativarem essa opção. Mas o que acontece quando você desativa essa opção? Não quer dizer que você vai parar de receber anúncios. Muito pelo contrário, você vai continuar recebendo anúncios, porém esses anúncios não vão ser mais controlados, né, direcionados, né, melhor dizendo. Ou seja, vai deixar de aparecer apenas coisas que você poderia ter interesse em comprar ou não, em clicar para ver ou não, e vai começar a aparecer um monte de coisa nada a ver, né? Um monte de anúncios ainda mais indesejáveis do que aqueles que a gente costuma ver, né? Por exemplo, se eu costumo pesquisar sobre celulares, eu vou ver vários anúncios de celulares. Imagina, tipo, eu desativar isso aqui e começar eu que sou homem, começar a aparecer anúncio de sutiã, batom, maquiagem. Eu não vou comprar, mano, eu não uso, né? Então, tipo assim, no meu ponto de vista, faz muito mais sentido deixar essa opção marcada do que desmarcada, correto? Então agora vamos para as partes mais importantes, onde a gente vai mudar, né,
o jogo aqui, onde a gente vai destravar o nosso Google Chrome, né, e passar a ter mais desempenho no nosso navegador. Agora nós vamos para aquelas etapas que eu comentei com vocês, que não vi outros criadores ensinando, porém são essenciais no meu ponto de vista e na minha experiência para melhorar e muito o desempenho e a velocidade do seu navegador, principalmente o Google Chrome. Primeira coisa que vocês vão fazer é abrir uma nova aba aqui, uma nova guia no seu Google Chrome, e dentro do campo aqui de navegação, vocês vão digitar Chrome, //flags. Vou deixar escrito aqui para facilitar para vocês. Dá Enter. E dentro desse campinho de pesquisa aqui de flags, vocês vão pesquisar pela palavra download primeiramente. E essa opção paralelo download, com certeza vai estar desabilitada. Você vai habilitar. O que essa ferramenta faz? Ela auxilia no desempenho de download, velocidade de download e de renderização do seu navegador. Ou seja, ele vai acelerar um pouco a velocidade de raciocínio do seu navegador, certo? Outra opção que você vai pesquisar aqui dentro chama-se render de renderização. Render de renderização. Aí você vai encontrar essa opção Override Software Rendering List. Você também vai ativar. O que essa opção faz? Ela faz, quando você ativa essa opção, ela faz com que sua placa de vídeo, e caso o seu computador não tenha placa de vídeo, tenha apenas a memória integrada, ele faz com que aquela sua memória integrada de vídeo trabalhe simultaneamente com o seu processador. Então assim ele vai diminuir o trabalho do seu processador, né? De uma certa maneira ele vai aumentar o desempenho do seu processador, porque ele vai dividir o trabalho com ele. Sendo assim, o seu computador ele vai trabalhar de uma maneira mais rápida e eficiente. Principalmente o seu navegador, pois essa opção ela é ativada justamente através do seu navegador. Então, essas são as duas opções que eu não vejo as pessoas ensinando, mas que fazem muita diferença. E você vai sentir essa diferença, principalmente quando você for fazer um download ou quando você for assistir um vídeo, e você vai ver que o seu Google Chrome, seu YouTube não vão mais travar depois que você fizer essas etapas aqui. Com certeza, após esse passo a passo, você vai notar uma diferença absurda no desempenho do seu navegador. Principalmente quando você for fazer download, quando você for acessar uma página muito sobrecarregada, que tem muitas imagens e vídeos, quando você for assistir um vídeo no YouTube, então nem se fala. Você vai notar uma diferença muito grande. Você vai notar que quando você clicar no vídeo, ele já vai automaticamente iniciar, não vai ficar aquela bolinha irritante, né, que acaba atrapalhando, né, ali a experiência do usuário. Às vezes você quer assistir um vídeo e ele fica toda hora parando, toda hora congelando. Eu já passei por isso e sei o quanto é chato. Com certeza, após você realizar essas etapas que eu te ensinei, não vai mais acontecer isso, certo? Então assim, sendo assim, se esse vídeo de fato te ajudou, se ele serviu para você de alguma maneira para resolver o seu problema, deixa aqui no comentário para me ajudar. Deixa aqui, pô cara, realmente resolveu, valeu, obrigado, porque isso é o que vai me ajudar. Eu não peço nenhum tipo de ajuda aqui no canal, apenas que você se inscreva aqui, deixe o seu like e um comentário, porque o YouTube hoje ele só entrega os vídeos de quem tem engajamento, quem tem like, quem tem comentário principalmente. Eu posso fazer o melhor vídeo do mundo, se ele não tiver like, se ele não tiver nenhum comentário, ele vai flopar, ele vai ter 100 visualizações, 200 visualizações. E isso tem me desanimado e tem me mantido um pouco distante do canal. Então eu espero que isso venha a mudar. Daqui para frente eu vou estar sempre conversando isso com vocês. Confio muito no meu público. Espero que vocês me ajudem a manter esse canal de pé e estar trazendo sempre conteúdos relevantes para vocês, certo? Então assim, se você tem outro tipo de problema com seu computador, por exemplo, se você tem problemas relacionados a vídeos, né? Toda vez que você vai utilizar vídeos no seu computador, ele trava. Eu tenho vídeos aqui que resolvem essa situação. Se você tem problemas de manutenção periódica no seu computador está muito sobrecarregado, se você precisa fazer uma limpeza profissional no seu computador sem gastar, sem levar em técnico, sem instalar nada, né? Assiste esse vídeo que eu vou deixar aqui no final, certo? Eu vou estar ensinando aí a você como fazer essa limpeza sem prejudicar o seu computador e sem apagar nada que seja importante na sua máquina, mantendo assim um ótimo desempenho no seu computador e fluidez aí para você viver de boa sem passar estresse com seu PC, certo? Agradeço do fundo do meu coração todos vocês que ficaram até aqui. Deus abençoe muito a sua vida e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!